A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da classe Maravilha de Sião, onde aqui é ministrada a aula de apoio a todo o corpo docente da Escola Bíblica Dominical de nossa sede e campo. Para você que está assistindo esse vídeo, já peço que curta e siga nosso canal para não perder nenhuma aula, pois todas as terças-feiras são lançadas aulas com temas edificantes, com professores muito renomados, meus irmãos, onde seguimos as lições da revista da editora Betel, da classe adulta. E estamos no primeiro trimestre de 2026, com o tema Os Discípulos de Cristo, crescendo com maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. E nesse trimestre, temos como comentarista o pastor Eliel Araújo de Alencar, pastor presidente da Assembleia de Deus em Mato Grosso do Sul, Ministério de Madureira. Somos da Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, Rio de Janeiro, sob a presidência pastoral do nosso pastor Alessandro Malafaia e da nossa pastora Aline Malafaia, cuja direção de ensino está sob a responsabilidade do superintendente-geral da nossa sede, o evangelista Leonardo Souza. Eu sou o professor José Luiz, presbítero José Luiz, e para mim é uma honra poder contribuir com mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seguimos então para mais uma aula, a qual já vou apresentar e entrar no nosso slide. Amém, meus irmãos? Para a glória de Deus. Estamos, então, na lição de número 9. Lição de número 9. Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Lição 9. Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Onde temos o texto áureo, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou para a imundícia, mas para a santidade. Verdade aplicada. No poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo busca em viver santo em todas as áreas da vida. Tá? Temos 3 objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é compreender o conceito da santificação. Estaremos estudando e compreender o conceito da santificação. Segundo, reconhecer a importância da santificação para os discípulos de Cristo. E terceiro, saber como andar em constante santificação. Os textos de referência, tá? Eles se encontram ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 3 ao 8. Deixo aqui uma observação para os professores, a todo o corpo docente da nossa sede ADCG. Pois ao longo desta aula, dos slides, estaremos colocando 3 palavras-chave. Vocês deverão anotar e no próximo domingo deverão apresentar na entrada da nossa sede como presença para ministração das vossas aulas. Que Deus abençoe. Seguimos. Já dentro de uma forma introdutória, a gente vai compreender que, de forma contextual, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, tá, foi escrita para uma igreja jovem, situada em uma cidade marcada por forte influência pagã e por sua imoralidade moral. Tá? Ele traz a orientação que, mesmo vivendo em um ambiente corrompido, os cristãos foram chamados a um padrão de vida diferente. Perceba, no capítulo 4, o apóstolo ele vai enfatizar que a vida cristã não é apenas conversão, mas transformação contínua. E nos afirma que o chamado de Cristo não termina no perdão, tá? Ele nos conduz à formação de um novo caráter. Então é compreensível que na santificação, a santificação é o processo pelo qual o discípulo deixa de viver para si e passa a refletir a natureza de Deus. E é dentro desta visão que iremos extrair alguns pontos importantes nesta lição para a nossa compreensão
e, claro, para a gente compreender melhor o processo da santificação, meus irmãos. Então, fique comigo até o final e seja edificado em o nome de Jesus. Pois já estamos aqui, já vamos passar, então, para tópico 1, tá? Compreendendo a santificação. Compreendendo a santificação. E eu já venho trazendo uma pergunta, meus irmãos. Dentro de uma base de compreensão, o que é santificação? Tá? Eu acho interessante abordar essa parte, fazer essa pergunta, porque é importante a gente compreender. Tá? Porque dentro disso, ela tem algumas significâncias. Exemplo, qual o significado da palavra, começando pela palavra santificação? A gente vai precisar fazer uma exegese aqui dentro do texto que foi abordado, tá? Porque nesse Novo Testamento, santificação, ela vem do grego, tá? Agiasmos, tá? Que significa, olha lá, separação, consagração, tornar santo, dentro de um estado de pureza moral. Ou seja, temos também um verbo que está relacionado a esta palavra, que é agiazon, que significa separar para uso sagrado. Ou seja, não é uma palavra apenas de santificação, é uma palavra de muita profundidade, meus irmãos. Por isso que é importante a gente abordar, dentro do contexto, essa palavra do texto em uma exegese, para a gente entender qual é a orientação aqui de Paulo aos Tessalonicenses, para a gente compreender o que é necessário a gente entender quanto se trata a santificação. Então a gente vai ver que está muito além do que a gente vai compreender, e é disso que nós vamos estar tratando. Por quê? No Antigo Testamento, o termo hebraico significa kadash, tá? Que é separar ou consagrar. Resumindo, que isso nos mostra apenas que nos afirma, na verdade, que santificação não é sugestão, é propósito divino. A gente se santificar é propósito de Deus para nossas vidas. Porque Deus é santo e precisa que, para uma aproximação, nós venhamos a buscar a santificação diária. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Subtópico 1.1 vai nos descrever. Servimos a um Deus santo. Disso que nós estamos falando. Por quê? Servir a um Deus santo exige entendimento correto de quem ele é e de quem nós somos diante dele. A santidade de Deus revela seu caráter absolutamente puro, justo e separado do pecado. Esse é o nosso Deus, é uma atribuição que ele tem. Tá? Então, a gente vai precisar entender alguns pontos nisso aqui. Eu trago 3 compreensões fundamentais, tá, de como servir a um Deus santo. A pergunta é essa. Então, como vamos servir a um Deus santo? De que forma servir ao nosso Deus que é santo, já que compreendemos que somos pecadores e estamos buscando a santificação? Pois bem, tá? Primeiro, servir com reverência e temor. Deus é santo em sua essência. Ele não apenas possui santidade, meus irmãos. Ele é santo, tá? Perceba, profeta Isaías, capítulo 6:3, ele diz assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão de Isaías mostra que servir começa com o reconhecimento de majestade divina, tá? E eu vou trazer aqui pelo menos 3 aplicações dentro dessa parte, dessa primeira compreensão. Primeiro, santidade gera reverência. Reverência gera obediência. E obediência gera serviço aceitável, tá? Por exemplo, Hebreus 12:28 nos diz: servamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. E servimos melhor, entenda, e servimos melhor quando temos consciência de que estamos diante de um Deus absolutamente puro, tá? Então vamos lá. Segunda compreensão, servir a vida santificada. O que é servir, então, uma vida santificada, com vida santificada? Tá? Deus não existe perfeição. Aborde isso, é importante. Deus não existe perfeição absoluta, mas coerência espiritual. Tá? Por isso precisamos ou podemos abordar algumas aplicações disso.
Tá? Primeiro, o caráter sustenta o ministério, fato. A vida privada sustenta o serviço público. E santidade é requisito e não é opcional. Precisa ser santo. E servir começa no altar da vida pessoal, antes de se manifestar no púlpito ou na liderança. Tá? Olha aí, terceira compreensão. Servir com dependência da graça. Nenhum ser humano consegue servir a Deus apenas por mérito próprio, sua própria capacitação, ou acha que é capacitado. Olha o que o apóstolo Paulo vai afirmar em 2 Coríntios 3:5. A nossa suficiência vem de Deus. Ponto. Permita-me então aplicar quanto a essa questão. Porque santidade não é autojustiça, mas o Espírito Santo capacita o serviço e graça sustenta o meu e o seu chamado. Nós somos dependentes da graça, nós somos dependentes de Deus. E ponto. Por quê? Precisamos servir com humildade, reconhecendo que é Deus quem nos santifica e principalmente nos capacita. Ou seja, servir a um Deus santo requer reverência no coração, santidade na vida e dependência da graça. Quanto maior nossa compreensão de santidade de Deus, mais profundo será nosso compromisso em servi-lo com integridade e temor. Eu vou repetir essa frase aqui para você. Quanto maior nossa compreensão da santidade de Deus, mais profundo será nosso compromisso em servi-lo com integridade e temor. Ô, glória! Subtópico 1.2. Santos como Deus é santo. Vamos entender, já quero trazer 1 Pedro 1, 15 e 16, de uma forma resumida. Mas, olha o que Pedro afirma. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Tendo isso aqui, irmãos, ser santo como Deus é santo, não significa possuir a santidade absoluta de Deus, não. Tá? Até porque Deus, eu deixei entre parênteses, ele é incomparável. Mas refletir seu caráter no nosso modo de viver, meus irmãos. Isso é importante a gente ressaltar. Tá? E para isso existem 3 alicerces espirituais fundamentais que eu preciso aprofundar isso aqui com os irmãos. Tá? Primeiro alicerce, precisamos ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Tá? A gente não pode mais viver o nosso eu, mas Cristo viver em nós, como Paulo ressaltou. Tá? Então vamos entender isso aqui melhor. Por quê? A santidade, ela começa na transformação interior. Não é aquilo que se apresenta de uma forma externa, mas é a nossa atitude de como a gente aplica daquilo que vem de dentro de nós. Porque antes de praticarmos atos santos, precisamos ser feitos santos em Cristo. E a santificação começa com o quê? Com a regeneração. Tá? Olha o que Paulo vai falar em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por favor, trago também 3 verdades espirituais em cima disso aqui. Santidade não começa no comportamento. Começa na nova identidade, porque somos separados para Deus no momento da conversão. Precisamos entender isso. Ou seja, sem novo nascimento não há vida santa. Precisamos nascer de novo. Bom, meus irmãos? Segundo alicerce, renovação contínua da mente. Tá? A santidade se desenvolve por meio da transformação da mente e do coração. Paulo, de novo, ressalta em Romanos 12:2, da seguinte forma: transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Verdades espirituais aqui que eu preciso abordar. O mundo molda padrões, mas a palavra molda caráter. Precisamos ser dependentes da palavra. E a mente renovada produz atitude santa. É através da palavra, irmãos. É através da palavra que faz a gente ser regenerado, tá? Santidade é um processo progressivo alimentado pela palavra, tá? Oração e comunhão com o Espírito.
Terceiro alicerce, dependência do Espírito Santo. Vamos lá. Não há santidade, não há santificação sem a atuação do Espírito Santo. Não há. Olha o que Paulo, em Gálatas 5,16, vai dizer, vai abordar. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tá? Mais algumas verdades espirituais acima disso. A carne inclina para o pecado. O espírito inclina para a santidade. E a santidade é fruto de relacionamento com Deus. Ou seja, o espírito não apenas convence do pecado, mas capacita para vencer o pecado, meus irmãos. Vamos lá, me permita trazer aqui a palavra-chave. A palavra-chave que está viver. Primeira palavra-chave, viver. Tá? Primeira palavra-chave, é santo. Primeira palavra-chave, santo. Tá bom? Vamos então para o subtópico 1.3. 1.3, tá? Sem santificação, sem ver Deus. Subtópico 1.3, sem santificação, sem ver Deus. Hebreus 12, 14, ele nos aponta assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele afirma isso dentro desse tópico. Vamos lá. E essa declaração é solene, escatológica, tá? O autor mostra que santificação não é acessório da fé, é condição indispensável para a comunhão plena com Deus. Entenda, tá? Vamos entender aqui. Por quê? Eu preciso trazer pelo menos duas realidades fundamentais disso. A primeira realidade, tá? Sem santificação, não há comunhão verdadeira com Deus. Sem santificação, não há, fato, uma comunhão verdadeira com Deus. Tá? Até porque ver o Senhor não fala apenas da visão futura da eternidade, mas também da experiência presente da sua presença. Tá? Precisamos entender três fundamentos aqui básicos em cima disso. Primeiro, pecado não tratado bloqueia a sensibilidade espiritual. Isso é importante, esse ponto. Segundo, falta de santidade enfraquece a vida de oração. Tá? E o terceiro, o coração endurecido perde percepção da voz de Deus. Olha só, a santificação mantém o coração alinhado com o caráter santo de Deus. E faça uma observação: quem vive deliberadamente no pecado perde intimidade. Porque pecado é a única coisa que faz a gente se afastar de Deus. E mesmo mantendo a aparência religiosa, tá? Porque a aproximação de Deus não é aquilo que a gente aplica de uma forma externa. Eu posso ver a aparência, mas Deus sonda o coração. Amém? Tá? Por isso que o salmista vai declarar, no número 24, a partir dos versos 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Essa é a pergunta. Olha a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração. Segunda realidade, meus irmãos, sem santificação não há preparação para a eternidade. Tá? O texto também aponta para a realidade futura. Ninguém verá o Senhor em sua glória sem transformação moral. Tá? Deus é absolutamente santo. E a eternidade exige conformidade com seu caráter. Tá? Vamos entender isso aqui. Santificação é preparação diária para o encontro final. Ponto. E vida cristã não é apenas escapar do inferno, mas se molda para o céu. A gente está se moldando aqui de passagem na terra para ir para o céu. A nossa identidade é do céu, irmãos. E a esperança da glória produz purificação. Tá? Nesse agora. Olha só que 1 João 3, 2, 3 nos ensina. Todo aquele que nele tem esta esperança
purifica-se a si mesmo, tá? Então, santificação não é peso, é evidência de que pertencemos a um Deus santo. Tópico 2, tá? Tópico 2. Segunda palavra-chave, viver. Segunda palavra-chave, viver. Tópico 2, santificação. Uma maneira de viver. Santificação, uma nova maneira de viver. Vamos entender esse tópico, irmãos. Assim, a vida cristã, ela começa com uma ruptura e um recomeço, tá? Fato. A gente precisa se romper e recomeçar. Ou seja, ruptura com o domínio do pecado e recomeço com uma nova vida para Deus. Fato. Olha o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 6,11. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E morrer para o pecado, então, não significa ausência de lutas, não, mas mudança de senhorio. O pecado já não governa, Cristo governa. O cristão não vive mais segundo os desejos da velha natureza, mas segundo a nova vida recebida em Cristo. E esse viver para Deus inclui necessariamente a santidade. Não se trata apenas de abandonar práticas erradas, mas de assumir um estilo de vida que reflita o caráter santo de Deus, meus irmãos. Isso é importante aqui, até deixei esse slide para o irmão meditar melhor. Por isso que vamos para o próximo subtópico. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Vamos lá. Os discípulos são chamados à santificação porque pertencem a um Deus santo e foram separados para refletir seu caráter no mundo. Somos um reflexo, irmãos. A gente precisa entender isso aqui, tá? Por quê? Dentro dessa compreensão, a gente tem um chamado à santidade. Por quê? Então, por quê? Trago aqui 3 pontos que faz a gente afirmar esse chamado para a gente e o porquê precisamos estar vivenciando dessa forma, já dentro desse chamado. Primeiro, porque Deus é santo. Segundo, porque fomos separados para Ele. E terceiro, representamos Cristo no mundo, irmãos. Precisamos entender isso. E ser discípulo é refletir o caráter do mestre. Tá? Sem santificação não há coerência entre fé processada e vida praticada, meus irmãos. 2.2. A santificação é o relacionamento com Deus. Vamos lá, vamos para a compreensão aqui. Porque a gente, nesse atual momento, nós estamos vivendo em uma geração marcada por relativismo moral, tá? Por distrações digitais e enfraquecimentos espirituais nas vidas constantes. Mas ainda assim, o chamado permanece o mesmo, irmãos. O tempo passou, mas a palavra do Senhor não passa. Deus continua sendo santo e seus discípulos continuam sendo chamados à santidade. Ponto. Olha o que Hebreus 12:14 diz. Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Mas para dias tão difíceis, para esses dias atuais, lá vai, tá? 3 princípios práticos para essa relação santa com Deus hoje. Primeiro, precisamos cultivar intimidade diária com Deus, tá? Precisamos cultivar identidade diária com Deus, tá? Porque santidade, ela não começa na exposição pública, já falei isso, mas na comunhão privada, tá? E vida constante de oração, precisamos. Precisamos também leitura e meditação diária da palavra, irmãos. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, mas só conseguimos isso através desses 3 preceitos importantíssimos aqui, para ter intimidade direta com Deus, tá? É viver em santidade, vida constante de oração e leitura e meditação da palavra constantemente, tá? Olha o que Salmo 119:11 vai dizer. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Permita-me aqui trazer uma aplicação, porque quem se aproxima de Deus regularmente fortalece sua resistência contra o pecado. Ponto. Segundo, vivendo separação consciente em meio à cultura atual. Tá? Por quê? A santidade hoje exige decisões intencionais, meus irmãos. Exige. Tá? E claro, precisamos ter cuidado com o que se consome. Que tipo de consumo?
da mídia, conversas paralelas, ambientes onde a gente anda. Precisamos nos resguardar, precisamos separar, tá? Precisamos, principalmente, ter postura ética no ambiente que a gente vive, seja na família, seja no trabalho, aonde você pisar, você precisa compreender que você é um reflexo de Deus na Terra. Para isso, precisamos ter um bom testemunho, um testemunho coerente nas redes sociais, na nossa vizinhança, aonde quer que passarmos, as pessoas têm que ver Jesus nas nossas vidas, tá? Por isso que Romanos 12:2 vai reforçar. Não vos conformeis com este mundo, ponto. Entenda, relacionar-se com Deus em santidade implica não absorver passivelmente os valores contrários ao reino, tá? Então, por isso a gente precisa, então, compreender aqui, terceiro princípio básico, dependendo continuamente do Espírito. Santidade não é esforço isolado. A minha capacidade, o que eu tenho, o que eu sou, tá, não me permite dar passos sem estar na direção de Cristo, ou do Espírito Santo, melhor falando, tá? Porque é cooperação do próprio Deus através do Espírito Santo. Gálatas 5,16 nos afirma, olha, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito. Por quê? O espírito convence, o espírito fortalece e, principalmente, o espírito transforma. Tá? Relacionamento santo com Deus não é sustentado por regras apenas, mas por relacionamento vivo com o Espírito. 2.3, aumentando a comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é apenas um sentimento espiritual, é relacionamento cultivado intencionalmente. Deus deseja proximidade com seus filhos, mas essa comunhão exige disciplina e entrega. Olha o que Tiago afirma. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Entenda isso. 3 estratégias para obter mais comunhão com Deus. Permita-me trazer 3 estratégias, então, para obter mais comunhão com Deus. Primeiro, estabelecer um tempo diário de intimidade. Já falamos isso, mas é preciso reforçar. Porque comunhão cresce com constância. Separar horário fixo para oração. É importante isso. Não colocar justificativa de horário. A gente pode ter, sim, um horário fixo. Só depende de disciplina e organização. Meditar na palavra. Praticar silêncio e escutar a voz do Espírito, tá? Salmo 42:1, olha o que ele afirma. Assim como um servo brama pelas correntes das águas. Precisamos bramar pelo Senhor, tá? Uma estratégia prática aqui, tá? Organize um altar diário, vou melhor falar assim, tá? Mesmo que breve, mas consistente, regularmente gera profundidade, tá? De uma forma regular, sempre vai gerar profundidade. Segunda estratégia, desenvolver a sensibilidade do Espírito. Isso é importante. Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá? A gente precisa entender isso, tá? Porque a obediência imediata, ela não é pelo nosso entendimento, mas sim pelas convicções do Espírito Santo. Então precisamos ouvir melhor a voz do Espírito e ser obediente à sua palavra. Tá? Confissão rápida quando houver falha. Somos falhos, somos errôneos. Errei ontem, errei hoje, vou errar amanhã. Mas precisamos nos posicionar quanto ao erro. E claro, tá? Precisamos confessar rapidamente, absorver, não remorso, mas arrependimento com o Espírito. Tá? E claro, precisamos estar com o coração ensinável, coração aberto e entender que não sabemos de tudo e que a voz de Deus é que nos direciona aqui na Terra. Tá? Então não ignore pequenos alertas espirituais. Tá? Sensibilidade se fortalece com obediência. Esses alertas espirituais vêm da voz de Deus diretamente. Usa vasos, usa a palavra, Deus tem seus meios. Então fique sensível à voz de Deus. Tá? Terceiro, viver em santidade e alinhamento com a palavra. Por quê? O pecado rompe a fluidez da comunhão. 1 João 1:6-7 diz assim, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, abandonar as práticas que entristecem o espírito, buscar coerência entre fé e prática, manter vida íntegra é uma estratégia, tá? Ou seja, examine regularmente sua vida à luz da palavra. Comunhão não é um evento ocasional,
é relacionamento cultivado diariamente. Ô, glória! Tópico 3, já estamos partindo para o final. A constante santificação, meus irmãos. Constante santificação. Terceira palavra-chave, constante. Tá? Então, a santificação, tá, não é um evento isolado da vida cristã, mas um processo contínuo e progressivo. Desde o momento da conversão, o crente é separado para Deus. Porém, essa separação precisa se desenvolver diariamente em atitudes, pensamentos e decisões. Entenda. Isso revela que santidade não é um estágio opcional. É uma caminhada constante, meus irmãos. Fato, tá? E a cada dia o cristão é chamado a morrer para o pecado e viver para Deus, permitindo que o Espírito Santo molde seu caráter à imagem de Cristo, tá? E a constante santificação é evidência de crescimento espiritual. Isso não significa ausência de lutas, não. Mas perseverança no propósito. É transformação diária que prepara o crente para refletir o caráter santo de Deus no presente e para encontrá-lo na eternidade. Vamos entender isso aqui melhor através de subtópicos. 3.1. A palavra e a vida de santidade. A santidade não é produzida apenas por esforço humano, mas pela ação transformadora da palavra de Deus no coração do crente. A Escritura revela o caráter santo de Deus e molda nossa vida segundo esse padrão. Salmo 119:9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Olha a pergunta. Aplica a nossas vidas diretamente. Olha o que ele responde. Observando-o conforme a tua palavra. Tá? O que a palavra, então, faz no coração do homem? Essa pergunta. O que acontece quando geramos ou ingerimos essa palavra? Primeiro, tá? Primeiro, a palavra revela o padrão de Deus. Tá? O que ela revela? O caráter de Deus, o que ele aprova, o que ele reprova. Entenda, 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada para instruir em justiça. Tá? Ela é a nossa bússola. Ela revela os padrões. Tá? Ela revela os preceitos. Ela revela os princípios de Deus para a nossa vida e uma vida melhor e constante. Porque quando conhecemos o padrão divino, podemos alinhar nossa vida diretamente com o próprio Deus, meus irmãos. Segundo, a palavra confronta a purificação e purifica o coração. Perdão, a palavra confronta e purifica o coração. Porque a Escritura não apenas informa, ela transforma, meus irmãos. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra revela intenções do coração, expõe pecados ocultos e produz arrependimento. Porque quem se expõe constantemente à palavra permite que Deus trate áreas que precisam de santificação. Tá? E lá vai aqui a terceira observação. A palavra produz transformação progressiva. Tá? A santidade é resultado da mente renovada. Olha o que João 17:17 diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus ensina que a santificação acontece por meio da verdade revelada. Tá? Porque quanto mais internalizamos a palavra, mas nosso comportamento reflete Cristo. Ou seja, santidade não nasce da opinião humana e nem de compreensão ou filosofia humana, tá? Mas da submissão contínua à palavra de Deus. Subtópico 3.2, o Espírito Santo nos santifica. E a santificação é obra contínua de Deus na vida do crente, realizada pelo Espírito Santo. Ele não apenas nos convence do pecado, mas nos transforma à imagem de Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito. Aqui estão, então, algumas atuações essenciais do Espírito Santo em nossas vidas para a gente abordarmos na nossa classe. Primeiro, ele nos convence do pecado. Tá? Olha a atuação.
revela áreas que precisam de mudança, gera arrependimento verdadeiro e produz sensibilidade espiritual. Segundo, ele produz o fruto do caráter de Cristo, tá? Como ele atua nisso? Desenvolve amor, mansidão, domínio próprio, substitui obras da carne por virtudes espirituais e, claro, forma o caráter de Cristo em nós. Terceiro, ele nos capacita a vencer a carne, tá? Como? Tá? Fortalece contra tentações, dá poder para dizer o não ao pecar ou para não pecar, sustenta, persevera de uma forma espiritual. Quarto, ele nos guia em toda a verdade. Como? Direciona decisões, alinha nossa vida à palavra e conduz à maturidade espiritual. Amém, meus irmãos? Subtópico 3.3, santificados pelo sangue de Jesus Cristo. A santificação começa na obra redentora de Cristo. E antes de qualquer transformação prática, houve um sacrifício substitutivo que nos separou legal e espiritual para Deus. Vamos entender isso aqui melhor, tá? Porque a pergunta é, por que somos santificados pelo sangue de Cristo? A gente precisa abordar essa informação para a gente tirar todo tipo de dúvida. Por quê? Porque o sangue remove a culpa do pecado, tá? Por que remove a culpa do pecado? 1 João 1,7, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É uma afirmação da palavra. Segundo, porque o sangue nos separa para Deus. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios, tá? Ele consagrava pessoas e objetos para uso santo. E Cristo cumpriu plenamente esse símbolo. Tá? Hebreus 10:10, temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Terceiro, porque o sangue estabelece a nova aliança. Tá? O sangue de Jesus inaugurou uma nova realidade espiritual. Acesso direto a Deus. Olha o que Efésios 2,13 diz. Pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Tá bom, meus irmãos? Então a gente precisa entender, aborda essa informação, é muito importante essa aplicação. E já chegamos então em nossa conclusão, tá? Final, que eu quero expor essa reflexão com os irmãos. Por quê? A gente precisa entender que ser discípulo de Cristo é aceitar um chamado que transforma totalmente a nossa vida. Não fomos chamados apenas para crer, mas para refletir caráter daquele que nos chamou. A santificação não é peso, é privilégio. É a evidência de que permanecemos a Deus, ou pertencemos a Deus. Cada renúncia ao pecado, cada decisão por integridade, tá? Cada ato de obediência revela que Cristo está sendo formado em nós, meus irmãos, tá? Portanto, a santificação, vou reforçar, não é peso, é privilégio, tá, meus irmãos? Portanto, então, continue avançando, mesmo em meio às lutas, permaneça no processo. Deus não chama discípulos perfeitos, Ele aperfeiçoa discípulos fiéis. E santidade é uma jornada, é comunhão e construção diária. E o destino final é ver a face do Rei Jesus, meus irmãos. Que nossa vida não apenas fale de Cristo, mas revele Cristo através da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério, sua família, e foi um prazer estar aqui. Fique na paz e até a próxima, meus irmãos.